Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Bendizemos a Hashem, que nos concede a graça de podermos ter mais um dia em contato com a Torá, a aliá do dia, a leitura do dia da Parashá semanal. Hoje nós estamos no quarto dia do Shabat e, portanto, hoje nós estamos no dia 19 de maio do ano 2021. E pelo calendário judaico estamos no dia 8 de Sivan do ano 5781. Hoje nós estamos no dia 243 para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. E a gota de sabedoria de hoje, ela nos fala da seguinte forma: nós estamos dentro daquele grupo de 13 ensinamentos com o título de Atos de Beleza. Então vamos ver o que o Rebbe nos fala. Algumas pessoas pensam que se fizeram algo bonito ontem ou na semana passada, ou até mesmo alguns anos atrás, já fizeram a parte delas e Deus deveria continuar a recompensá-las pelo resto da vida. Seria algo como dar um empréstimo. Você emprestou dinheiro a alguém no ano passado e ainda está lucrando com isso hoje. O problema é que a Torá proíbe a cobrança de juros, até mesmo de Deus. Se você agiu bem ontem, haja 2 vezes melhor hoje. Baruch Hashem. Nós temos a expressão no hebraico que diz assim, Avodah Hashem, o nosso serviço ao Eterno. O nosso serviço ao Eterno, algo que nós vamos estar falando depois da nossa leitura de hoje. O que Pirkei Avot nos fala sobre a questão de Avodá, o serviço a Hashem. E aqui nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele está exatamente nos chamando a atenção com referência a esse detalhe. Nós muitas vezes fizemos algo bom ontem, anteontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado, como o Rebbe aqui diz, e nós achamos que Deus é obrigado a ficar nos recompensando e nos abençoando todos os momentos, a toda hora e a qualquer hora. O problema é que, segundo o Rebbe aqui nos fala, que a Torá ela proíbe cobrar juros. Ou seja, nós precisamos fazer o nosso serviço a Hashem, realmente, sabendo que Ele mesmo faz a promessa da recompensa. Porém, nós precisamos ter consciência de que o nosso serviço a Ele não está realmente, como diz o Rebbe aqui, ele não está ligado a uma obrigatoriedade da parte do Eterno de nos abençoar ou de nos dar recompensas A, B ou C. O nosso serviço a Hashem, ele precisa ser feito com amor, ser feito com coração, com sinceridade. E dentro desse escopo, se você agiu bem ontem, haja 2 vezes melhor hoje. Então, na realidade, o que o Rebbe quer dizer para nós aqui é que nós precisamos realmente assim não ficarmos preocupados, bitolados ou ficarmos limitados. Se eu fiz algo para Deus, se eu fiz algo para o próximo, eu tenho que esperar a recompensa. E Deus ele tem a obrigatoriedade de me abençoar, de me recompensar. E dentro desse sentido, nós achamos que muitas vezes Deus é obrigado, uma coisa que fazemos, Ele é obrigado o resto da nossa vida a nos abençoar. Mas aqui o Rebbe diz assim, se você fez algo bom ontem, faça hoje 2 vezes melhor do que ontem. O desafio é nosso. Deus não precisa de desafio. O desafio é nosso. Ele é o que Ele é. Ele é autoexistente. Ele é o grande eu sou. Ele é Ein Sof. Ele é a luz infinita. Ele é o infinito.
Então, quando nós falamos que realmente Deus, ele é a fonte da luz, a fonte inesgotável da luz, de toda energia, de todo poder e etc e tal, então nós precisamos compreender que de fato ele é essa luz inimaginável do ponto de vista nosso humano. É uma luz infinita, é uma energia infinita, é o grande eu sou. Por isso Deus falou com muita propriedade no Monte Sinai, na outorga da Torá em Shavuot, há 3.333 anos atrás. Vocês não viram forma nenhuma, vocês apenas contemplaram a minha manifestação. Raios, trovões, as nuvens da glória de Deus, o monte fumegante, viram a luz, ouviram o som da palavra de Deus, ouviram o som da sua voz anunciando os 2 primeiros mandamentos, sentiram em todo o acampamento a voz de Deus indo e vindo em todo o acampamento quando ele disse os 2 primeiros mandamentos. Mas uma coisa que Deus deixou bem clara, vocês não viram nenhuma forma, absolutamente nenhuma forma. Quando Deus ele atendeu o pedido de Moshe, dizendo que para vê-lo, Deus respondeu para ele, ninguém pode ver a minha face e sobreviver. Tente, não, melhor, esquece essa palavra tente. A luz do sol ao meio-dia, quem pode olhar direto para o sol? Quem tentou olhar diretamente para o sol, né, principalmente no seu horário de maior pico de potência de luz ao meio-dia, né, quem tentou fazer isso ficou com problemas nas vistas, à medida que sustentou-se olhar para o sol. Quem tentou isso ficou cego ou teve problemas sérios na sua retina. Não tem como fixar os olhos direto ao sol. Se você o fizer, você vai ficar cego. Você vai ficar com problemas na sua retina. Você vai ficar com problemas realmente na sua visão. Então, dessa forma, Deus estava dizendo no Monte Sinai, na outorga da Torá em Shavuot, que vocês não viram absolutamente nada. Moisés pediu para ver e Deus disse, ninguém pode ver a minha face e sobreviver. É o fogo que consome, é uma energia de luz que ela consome realmente o ser humano. Por isso, ninguém pôde e pode ver a Deus, porque ele é essa fonte de energia, ele é a própria fonte de toda a energia, de toda a emanação de luz. E nesse sentido é que nós precisamos cada vez mais compreendermos. Por isso, você vê a expressão, a alma, a nossa alma ninguém pode ver. Sabemos que a nossa alma está dentro de nós, dentro desse corpo. Sabemos que temos uma alma, mas nós não vemos a alma. Mas nós temos essa alma. Nós não vemos a Deus, mas Ele está presente. Então, nesse sentido, é que o Rebbe chama-nos a atenção que nós não podemos ficar limitados em fazer uma troca com Deus. Eu faço tal coisa e o Senhor me dá tal coisa. Não. O nosso serviço a Deus precisa ser com um coração voluntarioso, transbordante em amor. Não pensando em negociar com Deus, eu faço tal coisa e o Senhor me faz tal coisa. A recompensa de Deus é algo certo. Ele já fez as suas promessas. Então, nós só precisamos fazer a nossa parte, servir a Deus. E o nosso serviço a Deus é importante,
para a nossa vida eterna. Alimentar, fortalecer a nossa alma divina, para que ela possa dia a dia trazer a nossa alma animal realmente diante de Hashem, para servi-lo cada dia mais em espírito e em verdade, né? Então, por isso, amados, o nosso serviço ao Eterno é um serviço que precisa ser diário, sem tréguas, sem pausas, né? A recompensa está nas mãos dele. Ele sabe o que nós precisamos, do que precisamos e na hora que nós precisamos. E assim seguimos a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico em prestar a Hashem o nosso serviço do coração, o nosso serviço de amor. Ok? Baruch Hashem. Estamos aí com a Malu de São Sebastião, Distrito Federal. Temos aí, quem mais aqui? A Naomi Souza, a Edina Silva, a Luciana Rodrigues, a Marli Estael Silva Monteiro, a Yaritza Verônica, a Iranilde Pereira, né? E a Maria Luísa Freitas. Baruch Hashem. Então, vamos para a nossa quarta leitura. Hoje a nossa quarta leitura, ela está no capítulo 5, a partir do verso 11 do livro de Números. E nós vamos até o capítulo 6 e o verso 27. Marcos Santos, Baruch Hashem Marcos. E depois, né, da nossa leitura, alguns comentários sobre a leitura. E depois nós vamos trazer, né, aquilo que nos fala o Pirkei Avot, a ética do Sinai, ou a ética dos pais, ou o ensinamento dos pais, né, os nossos sábios, alguma coisa mais profunda no sentido da nossa avodá, o nosso serviço a Hashem. Ok? Então vamos lá. Capítulo 5, verso 11 de Números. Aqui nós vamos ver sobre a questão da esposa suspeita de adultério, né? A questão da sotá, que nos diz assim: Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, se a mulher de algum homem se desvia do caminho da modéstia, despertando a suspeita de seu marido, que agiu traiçoeiramente contra ele, deixando um homem se deitar com ela e ter uma emissão seminal, mas o ato alegado não foi visto por seu marido. Então, se ela estava isolada com o suspeito do adultério por um tempo suficiente necessário para cometer o ato de adultério, e não havia testemunha contra ela, que confirmasse que o ato realmente ocorreu, e ela não foi forçada a fazer o ato contra sua vontade pelo alegado adúltero. E este é um caso em que, antes do isolamento, um desejo de advertir ela veio de seu marido, e ele advertiu sua esposa para não se isolar com aquele homem, e ela realmente pôde ter sido impurificada. No entanto, pode ocorrer que o desejo de adverti-la tenha vindo sobre ele e ele advertiu sua mulher, e ela não foi de fato impurificada. O homem deve trazer sua mulher ao sacerdote e trazer um sacrifício para ela consistindo de 1/10 de efá, de farinha de cevada. Ele não deve derramar azeite sobre ela, nem colocar olíbano sobre a farinha, uma vez que a oferenda de zelos divino e humano é uma oferenda não de perdão, mas de lembrança para recordar o pecado. O sacerdote a aproximará e ela ficará diante de Deus. O sacerdote colocará a água santificada do quior numa tigela de barro e ela pegará um pouco de terra do chão do tabernáculo e a colocará na água. O quior aqui é exatamente a questão da lavagem, né? A pia, né? Então, Anadir Pereira, shalom, shalom, Anadir. Verso 18. Então o sacerdote moverá a mulher de um lado ao outro para cansá-la e porá a mulher de pé diante de Deus no portão de Nicanor.
ele descobrirá o cabelo da cabeça da mulher, ele colocará na palma de suas mãos a oferenda de lembrança, a oferenda de zelos divino e humano, enquanto na mão do sacerdote estará a água amarga, que trará à mulher a aflição. O sacerdote administrará um juramento à mulher, dizendo para ela: se o homem não se deitou contigo e tu não cometeste adultério, de modo a estar impurificada através de outro para teu marido, tu serás absolvida através desta água amarga que traz a aflição. Mas se tu te desviaste estando sob o domínio de teu marido e te tornaste impurificada e se deixaste que um homem que não o teu marido tivesse relações contigo, tu ficarás asfixiada. Então o sacerdote administrará à mulher o juramento que contém a maldição. O sacerdote dirá à mulher: que Deus te faça um exemplo com a maldição pronunciada através de um juramento entre teu povo, fazendo tuas coxas se romperem e tua barriga estourar. Esta água amarga que traz aflição entrará em teu corpo e fará com que também a barriga de teu parceiro adúltero estoure e suas coxas se rompam. A mulher responderá: amém, amém, para aceitar o juramento. O sacerdote então escreverá essas maldições num pergaminho e o dissolverá nas águas amargas. Mais tarde, quando ele fizer a mulher beber as águas amargas que trazem aflição, as águas amargas que trazem aflição entrarão em todo o seu corpo e começarão a trazer um amargo fim a cada parte dela. O sacerdote tomará a oferenda de zelos da mão da mulher e com ela agitará a oferenda nos movimentos prescritos diante de Deus, trazendo-a próxima do canto sudoeste do altar. O sacerdote pegará um punhado de 3 dedos da oferenda de farinha, como uma lembrança para Deus, e a queimará sobre o altar. Depois ele dará à mulher para beber a água. Se ela se recusar a beber, ele deverá dar a ela de beber a água à força, a menos que ela confesse que é culpada. Acontecerá que, se ela for impurificada e for infiel a seu marido, a água que aflige entrará em todo o seu corpo, trazendo o seu amargo fim. Primeiramente, sua barriga estourará e suas coxas se romperão. A mulher será usada como exemplo de maldição entre seu povo. No entanto, se a mulher não se purificou com o alegado adultério, e ela está isenta de quaisquer outros atos adúlteros de que não tenha sido acusada, ela será provada inocente através das águas e dará à luz crianças facilmente. Isso conclui a lei com referência às advertências para o caso quando uma mulher comete adultério e torna-se impura, ou quando um homem tem um sentimento de ciúme contra a sua mulher. Ele porá a mulher de pé diante de Deus e o sacerdote seguirá esse procedimento. Se a mulher ela morrer, o homem então ficará livre de culpa de ter causado a morte dela, já que a mulher será responsável pelo seu próprio pecado, né? Então, antes de nós entrarmos no capítulo 6, né, então vamos ver aqui alguns comentários que os nossos sábios trazem com referência a essa questão aqui, a esposa suspeita de adultério. Vamos começar do fim para o começo, para poder assim as mentes ficarem mais leves, suaves, né? As mentes ficarem mais livres de pensamentos negativos ou às vezes de pensamentos pesados, né? Por causa da situação que está aqui na Torá. Então, começando do fim para o começo, ou seja, esta é a lei no sentido da suspeita da mulher adúltera, suspeita. Porque quando o homem e a mulher, eles são pegos no flagrante em adultério, né? Ou tenha 2 testemunhas no mínimo que viram eles praticando adultério, né? Então, tanto a mulher como o adúltero, nós já vimos lá atrás, a condenação deles é a morte por apedrejamento.
Aqui é diferente, aqui é uma situação de suspeita. O marido colocou na cabeça que a sua esposa não lhe foi fiel. Então ele pôs na sua cabeça, né? Então, o que ele faz? Então, dentro desse compêndio todo aqui, nós temos o quê? Primeiramente, se o homem suspeita disso, ele primeiro precisa conversar com a sua esposa. Conversar com ela, etc. e tal, tirar as dúvidas ali. Se permanece a dúvida dele, então ele tem esse procedimento a fazer aqui, o qual nós acabamos de ler. Essa água amarga, se a mulher é culpada, ela não confessou o pecado, então as suas coxas vão se romper, perde todas as suas forças e energias, se rompem, os nervos, tendões, etc. e tal, e ao mesmo tempo a sua barriga estoura, né? Então, como diz, é um amargo fim para ela, nesse sentido aqui. Porém, né, essa introdução e agora indo do fim para o começo. Porém, com referência a isso daqui, né, nenhum marido chegou a usar, entre aspas, o direito desta lei, de levar a sua esposa para participar desse procedimento. Então, nenhum marido levou sua esposa para esse procedimento. Então, libertos ou libertas, né, de pensamentos negativos ou de acrescentar alguma coisa a mais, ok? Então, nenhum marido fez uso disso daí e nenhuma mulher, nenhuma esposa, melhor dizendo, morreu desse amargo fim aqui, ok? Ponto. Agora, só uma questão de nós analisarmos aí essa questão da lei, apesar que não foi usado pelos maridos, mas algo para a gente poder avaliar e nós podemos ter aí alguns ensinamentos e alguns aprendizados para a nossa prática do dia a dia, ok? Sandro Luiz Gomes, shalom, shalom. Inês Martins, shalom, shalom. Baruch Hashem. A primeira coisa que nós precisamos aqui é aprendermos com esse mandamento ou esse procedimento sobre a questão da dúvida se a mulher cometeu adultério ou não. Uma das primeiras coisas a aprendermos o marido e a esposa precisam realmente ser, como diz aquele ditado popular, né? Precisam ser carne e unha. O que significa isso? Como está escrito, né, em Bereshit, em Gênesis. Portanto, deixará o homem a sua casa, a sua parentela, unir-se-á à sua esposa e não serão mais dois, serão um só. Então, carne e unha nesse sentido, é ser um só, né? Então, essa comunhão, essa harmonia, essa unidade entre o marido e a esposa, ela precisa ser uma realidade. E isso precisa ser alimentado, sustentado no dia a dia. É a mesma coisa que o Rebbe falou no princípio da nossa live. Se ontem eu fiz algo bom, então hoje eu preciso agir 2 vezes a mais do que ontem. A mesma coisa acontece com referência ao marido e à esposa. Se ontem o marido fez algo para a esposa de bom, hoje faça 2 vezes mais. A mesma coisa a mulher para com o marido. Então, nessa harmonia, nessa comunhão, né, nessa fusão entre o marido e a mulher, como diz a própria ordenança de Hashem, não serão mais 2, serão um só. Então é uma vida. É uma vida em 2. São os 2 vivendo uma vida. Ela vive a vida dele, ele vive a vida dela. Então, nessa comunhão, nessa unidade, o marido e a esposa precisam, sem sombra de dúvidas, nutrir isso no seu dia a dia. Uma segunda questão que nós precisamos aqui colocarmos em foco é que um homem ou uma mulher jamais podem ficar num ambiente sozinhos
a partir do momento que eles não são marido e mulher. Ou seja, a mulher casada, ela não pode ficar sozinha num ambiente com um homem que não seja o seu marido. O homem, ele precisa também não ficar num ambiente sozinho com uma mulher que não seja a sua esposa. Justamente por causa do quê? Por causa da atração que o homem e a mulher têm natural. Então, para evitar realmente problemas, né, é importante que o homem e a mulher não estejam num ambiente sozinho com a mulher que não seja sua esposa ou com o homem que não seja o seu marido. Então, é importante ter essa precaução, justamente para evitar comentários paralelos. Você pode dizer assim, poxa vida, mas o homem e a mulher então não podem se conversar? Podem conversar, desde que seja em público diante de testemunhas, para evitar comentários paralelos. Por exemplo, um homem e uma mulher, eles entram num compartimento, sozinho, fecha a porta, fica lá, os dois conversam. Estão conversando sobre negócios, estão conversando sobre o trabalho, etc, etc, etc. Certo? Tudo bem. Mas todos pensam assim? E um detalhe, né, que nós precisamos evitar é a chamada aparência do mal, né? Não darmos, né, mole para o azar. Hoje não aconteceu nada, amanhã também não, passou um ano todo, não aconteceu nada. Mas lembre-se de uma coisa, o mal para acontecer, ele precisa de um momento propício. Você pode ficar, em particular, com um homem e uma mulher que não são marido e esposa, um ano inteiro, em reuniões daqui e dali, só os dois. Não acontece nada, não aconteceu nada. Mas o mal, ele precisa apenas de um momento. Um momento que é criado, um momento que é alimentado, e naquele momento, não aconteceu nada um ano inteiro, mas exatamente naquele segundinho, depois de um ano, acontece alguma coisa. E aí, as consequências são de fato amargas. Quando nós temos aqui essa questão da suspeita, a água amarga, né? Isso representa exatamente quando o adúltero e a adúltera, depois que termina o seu ato, o que sobra para eles é exatamente o quê? A amargura. É uma morte. É uma morte. Os adúlteros não são felizes. Eles vivem uma vida amarga e vivem a morte todos os momentos da sua vida. São zumbis, porque precisam sempre estar se escondendo. Precisam sempre mostrar o que não são e, dentro de quatro paredes, se revelam aquilo que são de perversidades. Então, essas águas amargas aqui, elas representam exatamente o fruto dos adúlteros, dos amantes. Uma vida amarga. Não é uma vida. Estão vivendo a morte. Precisam apresentar-se o que realmente não são. Precisam manter as aparências porque não são aquilo que estão mostrando. E quando chega em casa a esposa, com referência ao marido, e muitas vezes com referência aos filhos, mostrar exatamente o que não é. Uma esposa fiel, dedicada, amorosa, e uma mãe no mesmo nível. Dedicada, amorosa, etc. e tal. E o homem, se ele for casado, é a mesma coisa. Ele vai chegar em casa, vai se mostrar para a esposa de que forma? Vai se mostrar para o marido, para os filhos de que forma?
Então, vivem uma morte diariamente, constantemente. Então, essas águas amargas, elas representam exatamente o fruto dos amantes. Então, dentro desse sentido aí, é que vem falar a questão das águas amargas. E a precaução, qual que é a precaução? O homem e a mulher que não são marido e esposa, evitar a todo custo de estarem num lugar isolado, só os dois. Não é bom, é perigoso isso daí, é muito perigoso isso daí, né? Então, para quem quer viver uma fé autêntica e quer realmente estar aí tranquilo no seu dia a dia, né? Evite isso daí. Se porventura você diz assim, puxa vida, mas no meu serviço eu sou obrigado a ter reunião em particular com uma mulher ou com um homem que não é o meu marido, que não é a minha esposa. Sempre tem uma solução. A secretária que pode estar junto na reunião, o seu chefe ou o seu subchefe ou um funcionário da sua confiança pode se juntar com vocês numa reunião em particular, no modo de dizer aí. Tem solução, é só você analisar a realidade do seu dia a dia, a realidade do seu trabalho, né? E fazer isso daí. Aí você fala assim, puxa vida, não tem como, porque o assunto que vai ser discutido ali da empresa é só ela e eu que podemos conversar e ouvir o que temos para falar um com o outro. Então, que a porta do local da reunião seja uma porta de vidro, onde todo mundo pode ver vocês lá dentro. Que vocês estão de fato, um de cada lado da mesa, estão ali conversando, tratando de negócios, etc. e tal. Não está tendo nenhum tipo de intimidade. Então tem jeito. É uma questão de querer fazer. Ok? Então é isso daí, né? Esse foi um dos cuidados que, graças a Deus, né, eu sempre tive, desde os anos 1979, quando nós tivemos aí, né, lideranças, né, estivemos à frente de lideranças religiosas no mundo evangélico cristão. Mesmo assim, graças a Deus, desde esse tempo aí, né, Deus me deu essa graça aí de entender esta questão. Então, eu sempre estive em companhia da minha esposa em todo esse tempo, quando se tratava de alguém do sexo oposto, né? Então, graças a Deus por isso daí. E mesmo assim, ó, ainda a gente corre o risco, viu? Pensa que não, corre sim. Você entendeu? Então é importante nós estarmos, né? Quando alguém quer realmente fazer o mal ou levar alguém à tentação, né? As pessoas têm uma criatividade que é fora de série. Fora de série. Então, por isso, né, sempre toda precaução é importantíssima. Importantíssima. Um outro detalhe que nós temos aqui, veja bem, o ritual aqui fala no sentido que o sacerdote ele descobre a cabeça da mulher. Porque a mulher casada, ela cobre o seu cabelo, a sua cabeça, com o seu véu, com uma cobertura para esconder o cabelo, né, de homens que não são o seu marido. Então ela só descobre a sua cabeça, coloca o seu cabelo à mostra, né, para o seu marido. Esse é um costume que vem realmente da Torá para toda mulher judia, que tem sido feito através desses milênios todos. A mulher não judia, ela pode seguir, sem sombra de dúvidas, esse exemplo. É uma questão de decidir e fazer de forma voluntária, com coração e com amor. Então, quando o sacerdote ele descobre a cabeça da mulher, e isso está sendo feito em público,
Então é uma situação muito humilhante para ela. Muito humilhante para ela. Então, se o marido ele está acusando a sua esposa de forma errada, ele levantou um falso testemunho contra ela, e ao passar pelas águas amargas, ao beber, ao ingerir a água amarga, e ela não acontece nada daquilo que foi dito, de romper suas coxas e o seu ventre, né, a barriga, né, estourar a sua barriga, isso significa que ele levantou um falso testemunho contra ela, e ao levantar um falso testemunho contra ela, quem passa a vergonha, ela passou aquela grande vergonha de ter a sua cabeça descoberta. Mas assim que foi provado a sua inocência, o maior vexame e a maior vergonha vai sobre o marido. Então, a vergonha que ele passa, ele acaba passando pior do que ela, naquele momento em que ela teve a cabeça descoberta. Porque aí você imagina o que se vai falar a respeito dele. Então a humilhação dele é muito grande, porque ele externou uma falsa acusação e não confiança na sua esposa. Imagine o problema familiar que vem na sequência. Então esse é um dos motivos também que nenhum homem levou a sua esposa para passar por essa situação, né? Então, o marido e a esposa não podem deixar crescer realmente qualquer dúvida. Preciso sempre estar conversando, mantendo um diálogo aberto, franco, sincero, honesto, transparente. E principalmente quando os dois são tementes a Hashem, e estão vivendo uma vida monoteísta com base judaica, então isso se torna ainda de uma forma melhor para poder conviver em paz, em harmonia, com muito amor. Então, amados, a questão de quem já está casado, marido e esposa, venham nutrir esta confiança, esta harmonia, este amor. E faça com que isso seja cada dia melhor, né? É bom quando o casal, depois de vários ou várias décadas, né, que estão juntos, e eles possam chegar e ver e falar para os seus filhos, ou os seus filhos possam ver no dia a dia, os netos podendo ver no dia a dia, né, aquela expressão que é uma realidade, não é apenas palavras de boca para fora. Os eternos namorados, né? Então, não é uma expressão de boca para fora, mas é uma expressão vivida. É uma expressão vivida e é uma vida de atos que demonstram realmente que aquele casal são namorados eternos. Baruch Hashem por isso. Por isso eu ainda estou namorando, viu? A minha querida Edna, ainda estou namorando a minha querida Edna. Ainda nós não nos conhecemos completamente. Estamos nos conhecendo ainda. Depois, né, desde o dia 19 de junho de 1975, quando nós começamos a namorar, até a presente data. Nós estamos ainda namorando. E isso é muito bom, ok? Então, por isso, né, casados e casais namorados, ou a jovem e o jovem, né? Então, se preparem para um namoro, um eterno namoro, ou namorados eternos. Isso é muito bom, ok? Então, nesse sentido aí é que nós podemos aprender de bom em toda esta história aqui que nós contemplamos aqui. Né? E depois ele fala, né, no sentido de que ela sendo inocente, ela poderá dar à luz filhos. Né? Então isso daí mostra uma questão assim, que realmente se é, né, alguns sábios dizem, se ela é estéril,
ela poderá passar a ter filhos e muitos filhos, né? E também ela não vai ter tanto sofrimento para dar à luz filhos, né? São as recompensas que falam ali. Mas não restam dúvidas de que a melhor recompensa é quando o casal realmente resolvem qualquer questão juntos, né? Entre as suas quatro paredes, um para com o outro, num diálogo franco, sincero, transparente, à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá. Não tem coisa melhor do que isso daí. Positivo? Ok, vamos seguir na nossa leitura? Aí, ó. Pronto. Aí, tá vendo, gente? A Edna aí, ó. Olha a Edna. Cuidado que tem gente descalça aí, Edna. Né? Vamos em frente aqui. Baruch Hashem. Capítulo 6, vamos ali para o Nazir. Aqui o que fala o voto de Nazir, ok? Baruch Hashem. Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, se um homem ou uma mulher coloca-se afastado, expressando um voto nazir a Deus, ele deve abster-se do vinho novo e do vinho intoxicante, que é conhecido como vinho envelhecido. Ele não pode nem mesmo beber vinagre feito do vinho, seja do vinho novo ou do vinho envelhecido. Ele não beberá nenhuma bebida tingida por uvas nela mergulhadas, e ele não comerá qualquer uva fresca ou passas. Durante todos os dias de seu voto de nazirato, ele não pode comer nada que venha da uva, desde sua semente até a sua casca. Enquanto ele está sob seu juramento nazir, nenhum instrumento de corte tocará o cabelo sobre sua cabeça, até que ele complete seu termo como um nazir a Deus. Seu cabelo será sagrado e ele permitirá que o cabelo cresça sobre sua cabeça selvagemente. Durante todos os dias de seu voto de nazirato a Deus, ele não pode ter qualquer contato com um morto, mesmo que seja seu pai, mãe, irmão ou irmã morrerem. Ele não pode purificar-se ritualmente através de algum contato com eles, uma vez que a coroa de seu Deus está sobre sua cabeça. Enquanto ele for nazir, ele não poderá ficar ritualmente impuro, pois seu corpo é sagrado a Deus. Se uma pessoa morre inexplicavelmente por causa de circunstâncias fora do seu controle, ou de repente por causa de negligência em sua presença no mesmo edifício, tornando sua cabeça de nazir com cabelos santos ritualmente impura, então, no dia em que ele é aspergido com água do ritual de purificação, ele deve raspar o cabelo sobre sua cabeça, ele deverá raspá-los no sétimo dia. Desde o 8º dia em diante, ele deverá trazer 2 rolas ou 2 jovens pombos, comuns para o sacerdote na entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um como uma oferenda de pecado e outro como uma oferenda queimada, para expiar por seu pecado, por tornar-se ritualmente impuro pela pessoa cuja alma partiu. Nesse dia, ele recomeçará a consagrar os cabelos de sua cabeça ao se ater aos termos do seu voto novamente. Quando ele completar todos os dias de seu nazirato para Deus, ele trará um cordeiro de 1 ano como uma oferenda de culpa, desde que sua coroa nazir foi impurificada. Os primeiros dias antes de ele ficar ritualmente impuro devem ser contados. Capítulo 6, verso 13. Essa é a lei do que o nazir deve fazer no dia, quando o termo do seu voto nazir estiver completado. Ele deve se apresentar na entrada da tenda da reunião
Ele deve trazer sua oferenda para Deus, um cordeiro de um ano perfeito, ou seja, sem defeito, para uma oferenda queimada, uma cordeira de um ano perfeita, sem defeito, para uma oferenda de pecado, um carneiro perfeito, sem defeito, para uma oferenda de paz, uma cesta contendo pão não fermentado, 10 pães de farinha fina misturados com óleo, 10 bolachas sem fermento untadas com óleo ou azeite, né? Melhor entender assim. As oferendas de farinhas e libações associadas à oferenda queimada e à oferenda do pecado. O sacerdote virá diante de Deus e preparará a oferenda de pecado e a oferenda queimada do Nazir, e então trará o carneiro como uma oferenda de paz a Deus, junto com a cesta de pão não levedado. O sacerdote então fará o serviço da oferenda de farinha com sua libação. Depois que a oferenda de paz for abatida e à entrada da tenda da reunião, o Nazir raspará o cabelo de sua cabeça de nazirato. Ele pegará o cabelo da cabeça de seu nazirato e o colocará sobre o fogo que está sobre a oferenda de paz, né? Então, antes de continuarmos, só para colocarmos aqui mais uma observação, né? Então, nós vemos aqui no versículo 14, né? Um cordeiro de um ano perfeito, sem defeito, para uma oferenda queimada. Aqui a oferenda queimada é uma oferenda de gratidão, etc e tal. Mas em seguida diz, uma cordeira de um ano perfeita, sem defeito, para uma oferenda de pecado. Então, aqui nós temos o quê? Uma cordeira que foi realmente ofertada como oferenda de pecado, e não um cordeiro, ok? Então, o cordeiro continua, pela Torá, continua sem efeito para tirar o pecado da pessoa ou o pecado do mundo, certo? E nós temos aqui uma cordeira que foi ofertada como oferenda de pecado, ok? Tranquilo? Continuando no verso 19 do capítulo 6, depois de ter raspado o cabelo do Nazir, o sacerdote tomará a perna dianteira cozida do carneiro, junto com um pão não levedado da cesta e uma bolacha não levedada, e os colocará nas mãos abertas do Nazir. O sacerdote os agitará com os movimentos prescritos para uma oferenda agitada diante de Deus. Estas são santificadas para permanecerem ao sacerdote, junto com as partes que usualmente se dá ao sacerdote de qualquer oferenda, que são o peito do animal como uma oferenda agitada e a perna traseira como um donativo elevado. Depois disso, o ex-nazir poderá beber vinho. Essa é a lei referente ao nazir, que tem um voto adicional de oferendas queimadas e oferendas de paz para Deus, por seu voto de nazirato, além daquele que é requerido. Ele deve agir de acordo com o voto que fez, um acréscimo ao que a lei requer para seu voto de nazirato, ok? Então o nazir aqui, quando ele faz um voto, ele não pode ter nenhum contato com a uva e nem os produtos subsequentes da uva. Não pode ter contato com a casca da uva, não pode ter o contato com a semente da uva, não pode ter contato com o vinho feito, com o vinagre feito do vinho, certo? Não pode ter o contato com nenhuma bebida que tenha uma ligação direta com a uva, seja o vinho ou qualquer outra bebida que esteja aí ligado diretamente com a uva. Ele não pode, durante o seu período de nazirato, não pode ter contato com morto,
certo? E também ele não pode cortar o cabelo. O cabelo durante o seu voto de nazirato, ele permanece intocável. Nenhuma lâmina pode tocar no seu cabelo, né? Então, quando você lê a questão do Sansão, que está lá em Juízes, Sansão era um que tinha o voto do nazirato, né? E quando, né, ele contou, né, o seu segredo, né, para quem não devia, quando o seu cabelo foi cortado, ele perdeu as suas forças, né? Ou seja, ele perdeu a unção, né? Até que voltasse novamente os cabelos estarem crescidos. Porque, diz lá, né? A coroa de Deus é o seu cabelo, né? Então, nesse voto aí está essencialmente a questão de preservar o voto que foi feito. Por isso diz em outra passagem, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então o voto é importante termos essa dimensão, né? Qual que é a dimensão? Eu tenho que ter conhecimento de que se eu fizer um voto, eu tenho que cumprir. Simplesmente isso. Por isso que a orientação que os nossos sábios trazem para nós, e os nossos rabinos trazem para nós, é que não façamos voto. Voto é uma promessa. Então, por exemplo, você diz a alguém, amanhã eu vou lá na tua casa. Você está fazendo um voto. Você está fazendo uma promessa. Então, amanhã eu vou na sua casa. Não é uma promessa, mas se der tudo certo, amanhã eu vou lá na tua casa. Então, por isso que a orientação diz, né? Você sempre acrescenta, não é um voto. Não é uma promessa, certo? Se der certo, né? Vou lá na tua casa amanhã. Esse é um exemplo que vem nortear a ti com referência a todas as outras questões aí, né? Então, é importante nós estarmos, sem sombra de dúvidas, dentro desse escopo aí, sobre a questão do voto, né? Então, o que podemos aprender do conceito do voto do Nazir? Um voto demonstra o poder dado ao judeu por Deus, uma vez que ele é capaz de pegar algo comum e imbuir nele santidade, ligando-o a Deus. Mesmo algo simples como não cortar o cabelo por 30 dias, dá à pessoa uma santidade especial, já que esse ato foi intencionado para Deus. Isso nos ensina que a pessoa não precisa se preocupar que não terá os meios financeiros ou habilidades para estudar a Torá e cumprir os mandamentos, pois vemos o imenso poder espiritual que tem de santificar até mesmo um objeto comum tão facilmente, simplesmente com a fala, né? Então, resumidamente aqui com a questão do voto do Nazir, né? Então não resta dúvidas que a princípio é um voto específico para o judeu, né? Mas qual que é o aprendizado que nós temos para nós? Como diz aqui, né, os nossos sábios, falando sobre uma questão simples, né, que pode trazer para nós um poder imenso espiritualmente falando, né? É simplesmente quando nós santificamos a nossa fala. Quando nós santificamos a nossa fala para Deus, nós poderemos experimentar um imenso poder espiritual. Então o Nazir, o voto de Nazir, ele é um voto específico para o judeu. Mas a questão de nós santificarmos a fala, isso serve tanto para judeus como para não judeus. Simplesmente. Por isso, um dos salmos, né? Nós temos aí, né? Quem habitará no monte santo de Hashem? Uma das coisas que fala ali é aquele que tem uma linguagem santa, que guarda a sua língua do mal. Lashon Hará, a língua maldita, a fofoca, o diz-que-diz-que, né?
o blá blá blá, o falalalá e por aí afora vai. Certo? Então, a partir do momento que a língua ela começa a se pronunciar como Lashon Hará, língua maldita, é uma coceirinha que parece que não quer acabar mais, né? E aí a língua fica tão comprida que é problema, porque se a pessoa morrer naquela hora, vai ter que ter um caixão para o corpo e outro caixão para a língua. Nós já conhecemos esse ditado aí, não conhecemos? Né? Ou fulano de tal, quando morrer, vai precisar de 2 caixões. Mas por que 2 caixões? Um para o corpo e outro para a língua dele, porque a língua dele não tem tamanho. Nós conhecemos esse ditado popular, não é verdade? Então está aqui, né? O que podemos aprender do voto do Nazir é exatamente aquilo que os sábios nos falam, né? A língua, né? Então não resta dúvidas que é algo importante. A partir do versículo 22 do capítulo 6, nós temos aí sobre a questão da bênção sacerdotal. Então diz assim, Deus falou a Moshe dizendo, fale a Arão e a seus filhos dizendo, assim é como vocês devem abençoar os filhos de Israel. Digam-lhes o seguinte de forma que todos possam escutar. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça sua face te iluminar e te conceda graça. Que Deus dirija sua face em direção a ti e te conceda paz. É a bênção sacerdotal. Ou seja, que Deus te abençoe. Segundo os nossos sábios, eles dizem que aqui Deus está dizendo de forma implícita, né? Que Deus te abençoe, que significa que Deus te abençoe, que as suas posses sejam abençoadas, que elas se multipliquem, que você seja rico e abastado, financeiramente e materialmente e em todos os níveis. Então, que Deus te abençoe, significa isso. E te guarde, Ele te guarde dos ladrões, Ele te guarde do olho gordo, Ele te guarde do olho da inveja, Ele te guarde dos invejosos, Ele te guarde do ódio gratuito, e por aí afora vai. Então, esse te guarde, né? Que Deus te abençoe, né? Que Hashem te abençoe. Então ele é profundo, né? Não é apenas a forma simples, literal que nós vemos, que nós ouvimos, que nós lemos, vai mais profundo ainda. E que Deus faça, né? Que Hashem faça a sua face te iluminar e te conceda graça, que Hashem dirija a sua face em direção a ti, né? Suprimindo sua raiva e te conceda paz, né? Num dos salmos, né? Davi diz, né? Até quando a tua ira permanecerá contra mim, né? Então aqui que Deus dirige a sua face em direção a ti, suprimindo sua raiva, no sentido de que Deus esteja com o seu semblante, o seu rosto, a sua face voltada para ti favoravelmente e não contra ti. Entendeu? Então, a bênção sacerdotal, ela é algo maravilhosa, certo? E então, os sacerdotes usarão meu nome explícito quando abençoarem os filhos de Israel, e eu cumprirei as suas bênçãos, né? A raiz da palavra, e principalmente nos dias do mexicano deserto, Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, bem como os Kohanim, eles sabiam a expressão correta do tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é o nome inefável de Deus. Não é para ser pronunciado fora do Beit Hamikdash, fora do templo. Não se pronuncia o nome sagrado de Deus. Por isso que os sábios trazem para nós, né, a expressão mais próxima
do tetragrama sagrado, né, que vem ali como Adonai, certo? É mais próximo do tetragrama. Essa expressão, os nossos sábios falam para que nós venhamos pronunciá-la, né? Pronunciar esse nome, essa expressão em nossas preces, em nossas orações. Nós não podemos ficar aí falando à torto e à direito, né? Por exemplo, nós vemos aí as pessoas falando em qualquer lugar, a qualquer momento, aquela famosa expressão, meu Deus, é meu Deus daqui, meu Deus dali, né? E a maior parte das vezes está num ambiente impróprio, né? Está no meio de uma roda de conversações impróprias, né? E muitas vezes as pessoas acabam aí fazendo uma zombaria com a própria expressão, meu Deus, né? Então, é por isso que essa expressão Adonai é para ser usada mais exclusivamente em nossas preces. Fora disso daí, nós temos aí o Eterno, né? A expressão Deus, né? Por que normalmente no mundo judaico e os Benenor também escrevem Deus sem a letra E? Então é a letra D, né? Um apóstrofo ali, né? Um sinalzinho, e depois vem as letras U e S, né? A expressão é Deus, você fala Deus, né? Não se fala dos, né? É ignorante quem fala dos. É Deus, a expressão é Deus. Escrever é sem a letra E. Por que que se usa isso normalmente? É para exatamente diferenciar dos deuses das nações. Simplesmente isso. É para diferenciar os deuses das nações, os deuses dos povos, porque todo mundo fala Deus daqui e Deus dali, e sacode daqui, sacode dali, e acaba sendo tudo a mesma coisa. Por isso, no mundo judaico, e os Benenor também, geralmente escrevem a palavra Deus sem a letra E, justamente para diferenciar. O Deus que nós estamos falando é o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, não o que está aí fora. É o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia. É o Deus de Israel, é o Deus dos judeus. É exatamente para diferenciar isso daí e valorizar realmente o Deus da Bíblia. Ok? Então, né, os sacerdotes usarão meu nome explícito quando abençoarem os filhos de Israel, e eu cumprirei as suas bênçãos, né? Então, dessa forma se faz as bênçãos por causa do nome que é invocado sobre o povo, ok? Então, essa bênção, ela era usada dentro do Beit HaMikdash, no grande templo, e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, eles faziam essa bênção para com todo o povo de Israel. Fora do templo não se faz a pronúncia do nome divino de Deus, o nome inefável, o tetragrama sagrado, as 4 letras, né? Tanto é que os sábios falam que a expressão correta deste nome se perdeu a partir do ano 69 da nossa era comum, quando o templo em Jerusalém foi destruído pelas legiões romanas, ok? No nível mais profundo, numa próxima oportunidade poderemos falar sobre isso, né? Dentro da Kabbalah, é um nome mais profundo, mais próximo ainda, além de Adonai, certo? É Havaye. Aí a gente fala depois numa outra oportunidade, ok? Para finalizarmos, nós vamos só comentar algumas coisas aqui sobre o que Antígonos de Sorro, que foi um aluno de Shimon o Justo, ele dizia: não sejais como servos que atendem seu amo visando a recompensa,
mas sim como servos que o atendem, sem visar nenhuma recompensa, e tende sobre vós o temor dos céus. Então, para finalizarmos aqui, né, nós queremos falar sobre a questão da avodá, o serviço a Hashem, né, o serviço a Deus. Então, dentro dessa visão de Antígonos, de Sorro, que foi discípulo de Shimon o Justo, então ele nos fala sobre avodá, o serviço a Deus. Com que atitude deve alguém servir ao seu Criador? Diz Antígonos, não torne o seu serviço condicionado ao recebimento de recompensas. Você pode realmente realizar uma mitzvah, cumprir, obedecer um mandamento, e esperar e orar para que, em troca, o Todo-Poderoso o torne bem-sucedido em seu empreendimento. É errado, contudo, efetuar uma mitzvah com a condição de receber uma recompensa, pois isso implica que, se você não receber a recompensa esperada, você está pronto a repudiar, a rejeitar o mandamento e a sua obrigação contínua para com realmente o monoteísmo judaico. Então, você não pode ter esse condicionamento. Eu faço para receber, e se eu não recebo, eu não vou fazer mais. Entendeu? Então é isso que Antígonos de Sorro, ele vem nos falar sobre essa questão. Está na ética do Sinai, a ética dos pais, Pirkei Avot, certo? Mas qual é a abordagem preferida para a avodá, o serviço? Com que motivação e intenção devemos servir a Deus? Por exemplo, uma mãe pede a seu filho um copo d'água. Certamente, o prazer de servir a mãe, né, que o filho que tanto ama, ele vai fazer acima de qualquer compensação. A sua mãe lhe pede um copo d'água, ele com amor e alegria, ele corre buscar o copo de água para a sua mãe. Por quê? Porque ele ama a sua mãe. Da mesma forma, né, outro exemplo é dado, o general de um exército poderoso solicita a sua presença. Então, obviamente, você se sente honrado de ser chamado pelo general, independente se há ou não alguma recompensa. Mas alguém importante, o comandante, está te chamando. Isso significa que você está em evidência aos olhos dele. Então, é outro exemplo sobre a avodá, o serviço a Hashem. Agora, quando temos uma mitzvah, um mandamento para cumprir, temos uma ordem do soberano do universo, o Rei dos Reis. Certamente, o amor pelo nosso Criador, nossa reverência e o nosso temor diante de seu poder infinito, nosso senso de privilégio em nos relacionarmos com Ele, devem constituir as bases motivacionais para irmos e servirmos ao nosso Eterno. Então, ele colocou diante de nós mitzvot, mandamentos. Ele colocou para nós as 7 leis universais. Ele deu para nós instrumentos para que nós possamos prestar a Ele um serviço voluntarioso, um serviço do coração, um serviço de amor. A Teshuvá, a Tefilá, a Tzedaká, o estudo da Torá, as 7 leis universais. Então, nós precisamos nos sentirmos privilegiados e motivados para prestarmos a Ele avodá, um serviço do coração, um serviço de amor. Conta-se, por exemplo, numa certa feita, que Baal Shem Tov, que quando tentou certa vez angariar fundos em uma cidade para construir um mikveh, muito necessária, a resposta foi insuficiente. Em desespero, Baal Shem Tov abordou um dos homens mais ricos da cidade e prometeu-lhe seu próprio quinhão no mundo vindouro, se o homem contribuísse com a quantia necessária. O ricaço aceitou o acordo e doou a contribuição, mas insistiu num acordo por escrito para confirmar a tradição que Baal Shem Tov, ele estava abrindo
à mão de uma porcentagem do Olam Rabá. Uma vez terminado tudo, os Hassidim que testemunharam o compromisso voltaram-se para seu mestre em assombro e perguntaram como ele podia renunciar a seu quinhão do mundo vindouro, uma recompensa pela qual ele havia trabalhado a vida inteira? A resposta do Baal Shem Tov foi tríplice. Primeiro, a tradição nos assegura que, seja o que for que tenhamos renunciado para cumprir uma mitzvah, somos recompensados com o décuplo. Olha só. Ora, em vez de renunciar o meu quinhão no mundo vindouro, na verdade, eu investi nele, com a esperança de recuperar isso e muito mais no Olam Rabá. Segundo, a vida no mundo vindouro iria beneficiar a mim pessoalmente. Uma mikvah ou mikveh, manter a cidade inteira pura e santa, certamente o bem-estar de muitos é mais importante do que o benefício de uma pessoa, ainda que este seja eu mesmo. E finalmente, em terceiro lugar, eu não trabalhei para ganhar a vida no mundo vindouro. Só tentei realizar mandamentos pelos próprios mandamentos e por nenhum outro motivo. Entretanto, mesmo se você rezar por alguma recompensa ou assistência ao Todo-Poderoso, você deve procurar ser genérico em vez de específico. O rei David implorou ao Todo-Poderoso: uma coisa pedi ao Eterno, que possa viver na casa do Eterno todos os dias de minha vida, para contemplar a majestade do Eterno e estar sempre em seu templo. Ele falou isso lá no Salmo 27, verso 4. Mas o salmista continua, ele não parou por aí. Ou seja, ele continua, versos 5 e 6, dizendo: porquanto ele me guardará em seu pavilhão no dia do mal, me acolherá no recôndito de sua tenda, me elevará sobre sua rocha, e minha cabeça estará acima dos meus inimigos. Isto é, de fato, curioso. Primeiro, nos assegura que pedirá só uma coisa, e em seguida continua com diversos outros pedidos. Na verdade, porém, o rei David só faz um pedido: viver na casa do Eterno. Todo o resto é consequência automática. Os outros benefícios são benefícios afins. Ou seja, trazendo uma história, considere o caso do homem que ganha um prêmio de 100 mil reais. Seus parentes lhe pedem toda espécie de favores. Um precisa de dinheiro para comprar uma casa, outro solicita um dote para a filha que vai casar-se, um terceiro gostaria de comprar umas roupas novas. Há um parente que permanece em silêncio durante toda a discussão. Todo mundo está pedindo, mas tem um ali que está em silêncio. Impressionado com seu autocontrole, o ganhador da loteria, podemos assim dizer, pergunta ao jovem qual é o seu pedido. E o moço responde calmamente: Senhor, desejo uma coisa, casar-me com a sua filha. Ele só queria uma coisa, casar com a sua filha. Ele não queria riqueza nenhuma, ele só queria casar com a filha dele. A riqueza era uma consequência natural. Entendeu a história? Entendeu o que o Salmo 27, versos 4 a 6 nos fala? Então, por isso, nós precisamos de sabedoria para prestarmos um serviço real e verdadeiro a Hashem. Precisamos de sabedoria para pedirmos, seja o que for, para Hashem, com muita sabedoria. Lembrando que tem uma questão principal e tem as suas consequências naturais. Entendeu?
Então, por isso, pense nessas coisas, medite mais sobre essas questões. Avodá, um serviço do coração, um serviço de amor para Hashem. Por isso, seja forte, seja luz. Por isso, seja um verdadeiro avodá, ou seja, aquele que faz um serviço autêntico ao soberano. Ok? Amanhã temos um novo encontro. Shalom, shalom. Até lá.